Bem-vindos ao canal Palavras de Sabedoria. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: os 7 pecados mais perigosos que a Bíblia considera. É uma reflexão que vai nos ajudar a entender como podemos fugir desses pecados e seguir um caminho de luz e sabedoria. Ao longo da história, a humanidade sempre lutou contra esses pecados, que muitas vezes nos afastam de Deus e nos leva a tomar decisões erradas. Mas, felizmente, a Bíblia nos ensina como podemos evitar esses pecados e seguir no caminho de retidão e justiça. Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada um desses pecados em detalhes, dando exemplos de personagens bíblicos que sofreram as consequências de seus atos. Além disso, vamos mostrar como podemos nos manter longe desses pecados, seguindo o que a Bíblia nos ensina. Então não perca mais tempo e inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as mensagens de sabedoria que compartilhamos aqui. Vamos começar essa jornada juntos, rumo à sabedoria e ao conhecimento divino? Orgulho. O orgulho é considerado o primeiro pecado por acreditar que somos superiores aos outros e que merecemos tudo o que temos. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas orgulhosas que sofreram as consequências de seus atos. O rei Nabucodonosor é um desses exemplos. Ele acreditava que era mais poderoso do que Deus e foi punido com a perda de sua posição de poder. Outro exemplo é o Lúcifer, um anjo orgulhoso que se rebelou contra Deus e acabou sendo expulso do céu. Ira. A ira é o segundo pecado, que envolve a incapacidade de controlar nossas emoções e reagir com violência ou raiva a situações que nos incomodam. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas que agiram com ira e sofreram as consequências. Moisés é um desses exemplos. Ele agiu com ira ao ver o povo adorando um bezerro de ouro e não conseguiu entrar na terra prometida por causa disso. Outro exemplo é o de Caim, que matou seu irmão Abel por inveja e ira. Avareza. A avareza é o terceiro pecado, que envolve a ganância por dinheiro e bens materiais. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas avarentas que sofreram as consequências de seus atos. Judas é um desses exemplos. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata e acabou se enforcando. Outro exemplo é o de Ananias e Safira, que mentiram sobre a venda de suas propriedades e foram punidos com a morte. Luxúria. A luxúria é o quarto pecado que envolve a busca por prazeres carnais e sexuais de forma descontrolada. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas que agiram com luxúria e sofreram as consequências. Davi é um desses exemplos. Ele cometeu adultério com Batseba e acabou sofrendo muitas consequências por causa disso. Outro exemplo é o de Ona, que se recusou a gerar filhos com sua esposa e foi punido com a morte. A inveja é um pecado que nos leva a desejar o que os outros têm e a sentir tristeza ou raiva quando eles alcançam algo que desejamos. Na Bíblia, Caim sentiu inveja de seu irmão Abel, porque Deus havia aceitado o sacrifício dele e não o de Caim. Caim então o matou, cometeu o primeiro assassinato da história. É importante lembrar que a inveja não nos leva a lugar nenhum, apenas nos destrói por dentro. A gula é outro pecado perigoso, que nos leva a consumir alimentos e bebidas em excesso. Na Bíblia, o povo de Israel desejou carne quando estava no deserto, mesmo tendo recebido pão do céu de Deus. Eles reclamaram tanto que Deus atendeu ao pedido deles, mas enviou uma praga que matou muitos deles. É importante lembrar que devemos ter equilíbrio na nossa alimentação e evitar o excesso. Já a preguiça e a falta de disposição para trabalhar e agir. Na Bíblia, o preguiçoso é condenado por Deus por não ter feito nada com os talentos que recebeu. É importante lembrar que todos nós temos responsabilidades e deveres e que devemos cumprir nossas tarefas com diligência e dedicação. Como vimos, esses 7 pecados podem trazer graves consequências para as nossas vidas.
Mas como podemos evitá-los? A resposta está na Bíblia, onde encontramos ensinamentos e exemplos de como agir de forma correta diante de cada situação. Devemos buscar a sabedoria divina para vencer essas tentações e manter nossa alma pura. Agora que conhecemos 7 pecados mais perigosos que a Bíblia considera, é importante entender como podemos nos manter longe deles. A Bíblia nos dá muitos exemplos de como devemos agir e como podemos evitar esses pecados. Para evitar o orgulho, devemos lembrar que tudo o que temos vem de Deus e que não somos superiores aos outros. Devemos ser humildes e agradecidos por tudo o que recebemos. Para evitar a ira, devemos aprender a controlar nossas emoções e a reagir de forma pacífica e amorosa às situações que nos incomodam. Devemos sempre lembrar que a violência não é a solução. Para evitar a avareza, devemos lembrar que o dinheiro e os bens materiais são passageiros e que devemos valorizar as coisas importantes da vida, como a família, os amigos e as boas ações. Para evitar a luxúria, devemos controlar nossos desejos sexuais e buscar a intimidade com nosso parceiro de forma saudável e respeitosa. Para evitar a inveja, devemos aprender a nos alegrar com a felicidade e o sucesso dos outros e a trabalhar duro para alcançar nossos próprios objetivos. Para evitar a gula, devemos comer de forma moderada e valorizar a saúde do nosso corpo, evitando excessos e alimentos prejudiciais. Para evitar a preguiça, devemos ter disciplina e determinação para agir e trabalhar, buscando sempre melhorar e crescer. Para finalizar, gostaria de pedir que todos repitam comigo uma frase de empoderamento divino. Eu confio em Deus para me guiar e me proteger dos pecados que podem me destruir. Eu confio em Deus para me guiar e me proteger dos pecados que podem me destruir. Lembre-se sempre de buscar a sabedoria divina e de agir com amor e justiça em todas as situações. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Palavras de Sabedoria para continuar recebendo mensagens abençoadas como essa. Agradecemos muito por assistir e esperamos que tenha sido edificante para você e para o seu dia. Que Deus o abençoe abundantemente e que possamos nos encontrar novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!